Nós que agradecemos. E dando-se prosseguimento à próxima atração, né, à próxima atividade do nosso MESESG, a gente vai dar espaço ao próximo palestrante. Seja bem-vindo! Boa noite, Sérgio. Boa noite. Eu não estou te vendo bem, Sérgio. Ah, agora sim! Descortina-se o véu do mistério. É uma alegria estar com você, Sérgio. Você que já é nosso amigo de sempre aqui do MESESG, não é mesmo? Muito bem, muito obrigado, Judite. É uma honra para mim poder reencontrá-los, poder estar com os amigos, que nós sejamos felizes durante todo o evento, buscando, não é, os temas que vocês escolheram, que o nosso público no Brasil inteiro possa aproveitar a oportunidade preciosa que vocês estão nos possibilitando. Muito obrigado, viu? Sim, e falar de Kardec, né, é uma baita de uma missão. É verdade. Mas tudo é muito simples, nós vamos procurar trazer alguns pontos interessantes, né? Eu gostaria de tentar, Judite, compartilhar uma tela para apresentar algumas imagens para os nossos amigos. Mas acredito que não haja problemas, não. O nosso amigo Rubens pode dar uma ajuda a gente? Muito bem. Lá. A palavra é sua, Sérgio. Estamos aqui para te ouvir, tá bom? E aprender demais com tudo que você vai trazer para nós. Muito bem. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a todos. Fiquei muito feliz de escutar pelo menos uma parte da nossa irmã Joselma. É sempre uma alegria vê-la trabalhando, estarmos juntos, como já estivemos em outros eventos também. Então, meus amigos, agradecendo por tudo, o nosso tema hoje é mesmo Allan Kardec, o homem e a missão, né? Eu gostaria de lembrar que eu tive, assim, como que uma espécie de um privilégio de ter nascido filho caçula, aliás, de pais espíritas, porque eles eram muito jovens quando se conheceram, como se dizia antigamente, na juventude espírita, lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde os filhos todos nasceram. Então, eu tive essa oportunidade de conhecer, de ouvir falar, de escutar os dois, meu pai e minha mãe, falando sobre os postulados espíritas desde pequeno. Então, no colégio, eu achava até esquisito, estranho, quando os meus coleguinhas não conheciam reencarnação, mundo espiritual, nunca tinham ouvido falar sobre mediunidade, sobre o Livro dos Espíritos, sobre Allan Kardec e assim por diante. E também lembrando que meu pai, Francisco Thyssen, ele foi presidente da FEB. Ele se dedicou à FEB durante boa parte da sua vida, até 1990, quando ele desencarnou, na presidência, e ele, junto com Zeus Vantuil,
escreveu uma das biografias, eu diria, mais relevantes sobre Allan Kardec. Ele viajou para a França, ele pesquisou muito, então isso também eu pude acompanhar do trabalho dele, meu pai, sempre muito ajudado pela minha mãe, e com o Zeus Vantuil, que trabalhou colaborando na Federação Espírita Brasileira durante muitos anos. Então, eu vou lembrar agora com os amigos, durante esse período que nós temos, algumas questões que eu achei interessantes para nós ventilarmos juntos, tá bem? Então, eu gostaria de mostrar uma imagem, que é uma imagem muito pouco conhecida, ela é de um pintor da Escandinávia, e ele, então, deixou, através da sua arte, mais uma imagem do insigne codificador Allan Kardec, né? E eu gostaria de compartilhá-la com vocês. Começando, eu gostaria de me reportar à Revista Espírita, e vejam que é uma forma de nós homenagearmos Kardec também, né? Então, o Espírito de Verdade deixa uma mensagem que está na revista. Um novo livro acaba de aparecer. É uma luz mais brilhante que vem clarear a vossa marcha. Há 18 séculos vim, por ordem de meu Pai, trazer a palavra de Deus aos homens de vontade. Essa frase, inclusive, ela nos dá uma ideia de que o Espírito de verdade é Jesus. Há quem também creia, né, de que ele tenha sido João, o Batista, o precursor, filho de Isabel e Zacarias, que é considerado como o chanceler da justiça. Mas essa é uma outra história para uma outra outro evento nosso, né? Muito bem, então, o Espírito de Verdade diz, essa palavra foi esquecida pela maioria, e a incredulidade, o materialismo vieram abafar o bom grão que eu tinha depositado em vossa terra. Há várias moradas na casa de meu pai, disse-lhes, e há 18 séculos. Essas palavras, o Espiritismo veio fazê-las compreendidas. Então, sigamos. É apenas uma forma de nós nos lembrarmos da relação entre Jesus e a doutrina espírita e, portanto, o codificador Allan Kardec e a ideia da doutrina espírita como consolador prometido por Jesus. Muito bem, nós poderíamos conversar hoje, mas não teremos tempo para tanto, sobre Allan Kardec, o homem, o educador e o exemplo de espírita. Mas vamos buscar algumas reflexões que nos ajudem a que estejamos situados no tema. Então, se nós vamos considerar Allan Kardec, vale a pena recordarmos das suas biografias. Foram esforços de várias pessoas para que nós pudéssemos conhecer Allan Kardec melhor. Então, nós vamos encontrar Henri Sauce, em 1896, portanto, no finalzinho do século XIX, que é o século de Kardec, que é o século da codificação. Então, nós temos aqui 2 edições, e aqueles que forem se interessando por conhecerem melhor o personagem principal de todo esse trabalho da espiritualidade, ele, Kardec, como mensageiro de Jesus, que nós cuidemos das suas biografias. Essa é uma biografia que eu herdei de meu pai, da sua biblioteca, que era vasta, de André Morey, Vida e Obra de Allan Kardec, com uma introdução de Herculano Pires.
E aqui nós vamos encontrar aquela biografia que meu pai e Zeus Van Tuyl fizeram. Aqui duas edições diferentes. A primeira, à esquerda, é a capa da edição completa em 3 volumes. Volumes 1, 2 e 3. Zeus Van Tuyl escreveu o volume número 1 e meu pai, Francisco, escreveu os volumes 2 e 3, abordando, claro, questões diferentes. Quando foi em 2004, portanto, na data do bicentenário de nascimento de Allan Kardec, a Federação Espírita Brasileira ela fez uma edição comemorativa, que está aqui à direita, não é? Ela o fez em língua portuguesa, língua espanhola e no próprio na própria língua de Allan Kardec original, que é o francês. Só que ali ela suprimiu algumas partes do conjunto dos 3 tomos e aí foi então oferecido a biografia em 2 volumes, de tal maneira que é como uma síntese do que está como uma edição completa à esquerda. Aqui nós vamos nos lembrando de um amigo querido que era muito jovem quando desencarnou, aqui no Brasil, e ele, naquela altura do bicentenário, ele escreveu um livro assim muito ilustrado, com inúmeras imagens, Vida e Obra de Allan Kardec, por Edson Aldi. Mais recentemente, Marcel Souto Maior escreveu Kardec, a biografia. Nós vamos encontrar Jorge Damas, aqui do Bezerra de Menezes, no Rio, e Estênio Monteiro, também da mesma instituição, trabalhando a biografia de Kardec de uma maneira muito preciosa também para nós que queremos conhecer um pouco melhor da biografia do codificador. Então, eu vou me lembrando de algumas questões que eu coloquei por aqui, né? Então, reparem, nós estamos em 3 de outubro de 1804, nascimento de Hippolyte Léon Denis Riveil, futuro Allan Kardec, em Lyon, a segunda maior cidade francesa, portanto, depois da capital Paris. Seus pais, Jean-Baptiste Antoine Riveil, homens de leis, e Jean-Louis Duhamel, e eles viviam na Rue Salle, 76. Essa casa foi demolida ainda em meados do século XIX. Então, ali uma imagem da Rue Salle. Quando nós olhamos para cá, nós vamos nos lembrando da certidão, que está aqui pequenininha, mas aqui com alguns detalhes, né? Traduzindo o documento, era a certidão de nascimento, com detalhes sobre o nascimento dele. Até diz ali, o sexo da criança foi reconhecido como masculino, os nomes das testemunhas e a ideia de a lavratura com as assinaturas das testemunhas. Mas isto agora não nos importa tanto. Curiosamente, né, questionava-se se Denizar, a grafia seria com S ou com Z. E as biografias sempre trouxeram com Z. Mas estes autores aqui no Rio de Janeiro visitaram Paris, receberam o facsímile do documento manuscrito do atestado da certidão civil e viram que, em vez de ser com Z, era com S. Esse é apenas um detalhe de menor importância e a ideia, portanto, de que isso está devidamente documentado. Outra ideia é a ideia de Lyon, não é? É de uma região da França, mais para o leste, e ele residiu na cidade natal até 1815. Então, quando ele era muito jovem, ele vai para a Suíça,
para o Instituto de Yverdon-les-Bains, perto de Genebra, onde estava, vejam só, o educador por excelência, Pestalozzi. De tal maneira que ele fica aos cuidados durante o seu crescimento, durante a sua infância, na direção da juventude, aos cuidados de Pestalozzi, que era de uma condição espiritual extraordinária. Muito bem, então, aqui nós estamos ainda em Lyon, no século XIX. Lyon tem tradição milenar. Foi a capital da Gália, ainda no tempo do Império Romano. E isto tem a ver com o nome Allan Kardec, que vai ser algo de se trazer um nome conhecido dos Gálias de então, não é? E que acaba, então, ficando como pseudônimo de Hippolyte Léon Denisard Rivail, Allan Kardec. Aqui ainda, a Lyon do século XIX, não é? Numa perspectiva na Rue de la République. Aqui uma imagem de muito tempo atrás, ainda de Lyon, no século XIX. Isso é fruto de pesquisa bibliográfica, biográfica, para que nós façamos uma pequena viagem no tempo. De tal maneira que aqui também estamos em Lyon, num lugar mais distante do centro. Aqui também, não é, um chalé chamado Le Grand Chalet, em Lyon, na França, do século XIX. Então, aqui estamos ainda, é uma época que já tínhamos o bonde naquela altura, que era, junto das carroças, o meio de transporte mais comum. Então, nós estamos agora nos despedindo de Lyon, não é? Lembrando daquela vida mais pacata, simples, sem muito desenvolvimento tecnológico. E aqui nós ainda estamos na Gare de Lyon, que eu também conheci, só que a Gare de Lyon, que é a estação ferroviária, a estação do metrô e dos trens de Lyon, de tal maneira que há uma no norte, no sul, no leste e no oeste, de tanto que a cidade cresceu de lá para cá. A Rue Saint-Cyr, e aqui nós estamos numa determinada praça de la Cordelière, e as imagens de Lyon, onde Allan Kardec esteve durante muito tempo. Reparem que em 1815, portanto, quando Kardec tinha 11 anos, ele vai para estudar com Pestalozzi, que era um educador, né, por excelência. E ali ele vai cuidando de vários meninos e meninas de uma maneira extraordinária, que fez muita diferença na vida de todos aqueles meninos e meninas, incluindo Allan Kardec. Eu me lembro, meus amigos, quando eu estive pela primeira vez no Instituto de Yverdon-les-Bains, eu perguntei para a secretária: a senhora conhece Allan Kardec? E ela diz: olha, eu não tenho nada aqui sobre ele, mas todos os brasileiros que vêm aqui me perguntam sobre esse tal Allan Kardec. E nós vamos fazer uma pesquisa por causa disto, para que o Instituto, que na verdade é um museu, onde era a escola de educação dirigida por Pestalozzi, de tal maneira que nós também enviamos para lá determinadas obras para que o Instituto soubesse um pouco melhor a respeito de Kardec. Isso já tem muitos anos. De tal maneira que aqui uma outra imagem de Pestalozzi, e aqui reparem uma ideia de João Henrique Pestalozzi como pai espiritual de Allan Kardec. Ou seja, o encontro entre os dois não foi casual. Tudo foi planejado para que, desde muito cedo, Allan Kardec tivesse como que um determinado benfeitor, um espírito mais preparado, um educador com uma pedagogia diferente,
que exatamente é importante até hoje. Existem escolas pestalozzianas no mundo inteiro. Então vejam um pequeno texto de Pestalozzi. A minha mão estreitava-se nas desses moços. Os meus olhos liam nos deles. Aos seus risos, os meus faziam eco. Eu existia só para eles. Para mim, só eles existiam. Comia-se a mesma sopa, bebia-se da mesma fonte. Reparem que é, portanto, um grupo familiar. Eu não tinha ninguém, sozinho, sem amigos, nem criados. Só os tinha a eles. Era o último a ir para a cama, o primeiro a levantar-se. E já deitado, tinha que rezar com eles e responder às suas perguntas enquanto não adormeciam. Eles assim o queriam, o que dá uma ideia desse caráter paternal de Pestalozzi em relação a todas aquelas crianças. Aqui uma imagem antiga, na verdade um desenho do Instituto de Verdun-les-Bains. Aqui uma imagem mais recente, vista de cima. Aqui uma imagem mais recente ainda, de tal maneira que foi ali que Kardec permaneceu durante muitos anos, até os 19, dos 11 aos 19. E aos 19 anos ele então vai viver em Paris, de onde ele não saiu mais, a não ser nas viagens espíritas, em que ele vai a Bordeaux, que ele vai a Antuérpia e assim por diante. Aqui uma imagem do castelo este que nós visitamos, e para aqueles que forem à Suíça, ao cantão francês da Suíça, vale a pena esta visita. Então, em 1822, aos 18, ele vai deixando Yverdon para morar em Paris. Não temos uma ideia precisa sobre essa data. Acredite-se que ela, em 1823, ele, Allan Kardec, já vivia na Rue de la Harpe, Rua da Harpa, número 117. E ali uma imagem desta rua mais recentemente. Depois ele, então, vai vivendo em outros lugares, outros endereços da cidade de Paris. Reparem que, com 20 anos, ele publica, Allan Kardec, o seu primeiro livro. E como ele era também um professor, um educador, ele vai escrevendo os mais variados temas, colocando nos seus livros, realizando livros didáticos. Então, o primeiro deles é o Curso Prático e Teórico de Aritmética, concebido segundo o método pestalozziano, porque até isto Allan Kardec aprendeu com Pestalozzi. Reparem, esta é uma lista muito pouco conhecida, em que nós temos a primeira série dos trabalhos de Allan Kardec, antes dele publicar qualquer coisa relacionada à doutrina espírita, que foi logo o Livro dos Espíritos, no 18 de abril de 1857. Então, se vocês olharem com detalhes, nós vamos ver curso teórico e prático de aritmética, lá no topo da lista. Depois, por exemplo, plano proposto para melhoria da educação pública, gramática francesa clássica, programa de estudos segundo o plano de instrução de Riveio, soluções de exercícios de aritmética, gramática normal dos exames, curso de cálculo mental. Então, reparem, eram áreas de interesse, de pesquisa e de estudo do nosso querido Allan Kardec. Em 1826, portanto, ainda muito jovem, ele funda o Instituto Riveio,
que, na verdade, era um instituto como uma escola, não é? E ele, então, gera uma escola em que ele seria o professor mais importante, né? De tal maneira que ele, de 1826 até 1850, portanto, 24 anos, ele trabalhou no chamado Liceu Polymatique, ensinando os alunos as mais diversas matérias e seus conteúdos. Só que, então, a partir de 1850, ele abandona, vamos dizer, a carreira de professor. E aí vocês já imaginam que de 1850 a 1857, ele vai se dedicar a outras questões, porque justo em 57, poucos anos depois desta data, já está sendo publicada a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Então, ele viveu na Rue Sèvres, número 35. Aqui é uma imagem antiga, já fotografia da época. Em 1832, ele se casa com Amélie Boudet, quando ele tinha 28 anos. Então, ela é conhecida até hoje como Madame Allan Kardec. Amélie Gabrielle também era professora e ela o ajudou o tempo todo. E como vocês sabem, meus amigos, eles não tiveram filhos, conforme se pode ler na Revue Spirit de 1862. Então, na verdade, eles não tiveram filhos, né? Mas eles trabalharam o tempo todo pelas crianças, como pedagogos, como professores, e depois pelas crianças de todo o grande futuro, não é? As crianças do planeta Terra que viriam daquela época para o grande futuro a conhecerem a doutrina espírita. Então, nós poderíamos buscar nas biografias. Riveio e sua esposa foram pessoas dignas, de moralidade inatacável, dedicando-se integralmente ao cultivo dos ideais superiores da cultura, da educação, do bem. Lutaram a favor das causas da liberdade de ensino e da educação para meninas, algo que era deixado de lado na época. Riveio ministrou por muitos anos cursos gratuitos para crianças pobres. Este também é um aspecto muito pouco conhecido. Além de mestre, sempre foi amigo dos alunos. E aí fica a observação. Com quem ele aprendeu isto? Com Pestalozzi. Do ponto de vista material, o casal Riveio levou vida simples, não raro enfrentando dificuldades econômicas. Nos anos de maiores limitações, Riveio complementou sua receita com empregos temporários modestos, como o de contador. Vocês lembram que ele tinha livros de aritmética, que ele tinha opúsculos sobre cálculo mental? E os contadores também são muito bem formados na matemática, no cálculo. Então, ele também exerceu esta atividade. Então, mais adiante, nós vamos ver que Monsieur Riveio vai acabar por mudar o seu nome. Nome este que vai se remontar a todo um período de um sacerdote druida nas Gálias, e depois ele continua sendo também conhecido como Messias Riveio, mas o mundo inteiro passou a conhecê-lo porque ele se notabilizou como codificador da doutrina espírita, muito mais do que qualquer contribuição naquela época para as escolas francesas e europeias. Então, Monsieur Riveio é a mesma coisa para todos os efeitos que Monsieur Kardec.
Reparem que vale a pena nós recordarmos que do episódio das irmãs Fox, nós já estamos em 1848. 1857, na verdade, foram 9 anos depois que as irmãs Fox foram conhecidas pelos fenômenos de Hydesville, em Rochester, nos Estados Unidos. Não é verdade? Mas, curiosamente, talvez vocês não tenham notado, né? Mas os fenômenos das mesas girantes, eles acontecem depois daqueles episódios do Mascate, Monsieur ou Senhor Rosman, que batia na madeira das paredes da casinha humilde, simples, das irmãs Fox e dos seus pais. E aí, mais algum tempo depois, nós vamos encontrar os fenômenos das mesas girantes. Mas esses fenômenos, como os das irmãs Fox, começam nos Estados Unidos. Era isso que eu queria lembrar. Então, o Charles Rosman, eles, junto das irmãs Fox, estabeleceram a tipologia, algo de comunicação não verbal, a partir de efeitos físicos, que são aquelas batidas com o ectoplasma das irmãs. Muito bem, hoje existe até lá um memorial, um parque. Nessa altura nevava muito, e reparem que o 31 de março de 1848, por causa dos fenômenos das irmãs Fox, ele passou a ser considerado nos Estados Unidos o dia que dava início, vamos dizer, ao chamado espiritualismo moderno. Então, o espiritualismo moderno começa nos Estados Unidos. O espiritismo, claro, é outra coisa. Eles guardam algumas questões em comum, mas vai acontecer 9 anos depois. Essa é uma foto histórica muito pouco conhecida, de tal maneira que nós estamos na livraria do Estado americano de Connecticut, e aquele era o grupo de senhoras trabalhando aquela mesa que se movimentava e respondia, como muito tempo depois, relativamente em Paris, todo aquele contexto social, não é? Das pessoas que viviam em Paris e que um dia Allan Kardec vai conhecer de perto. Então, em 1854, portanto, 3 anos antes do Livro dos Espíritos, Riveio é informado pelo Monsieur Fortier, que era magnetizador seu conhecido, lembrando que Allan Kardec era magnetizador, conhecia tudo sobre esta ciência, o magnetismo de Mesmer, não é? E colega dos melhores e mais notáveis magnetizadores da França. Um deles era o Monsieur Fortier. E aí Fortier diz para Kardec sobre as mesas girantes. E Allan Kardec fica muito, assim, sem saber o que dizer, curioso, né? Pois bem, então, embora estranhando os fenômenos, Kardec não os julgou impossíveis, já que poderiam ter alguma causa física ainda não determinada. No entanto, algum tempo depois, esse mesmo Fortier lhe disse a Kardec que as mesas falavam. Aí Kardec não aguentou, e aí ele quis ver de perto, porque falando, entre aspas, davam sinais de inteligência. A reação agora foi de ceticismo. Só acreditarei quando o vir, e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que possa tornar-se sonâmbula. Vejam a afirmativa de Kardec. Pois bem, no início de 1855, 2 anos para o Livro dos Espíritos, Messier Carlotti faz um relato dos fenômenos. E aí depois, então, ele acaba indo conhecer o fenômeno de perto. Então, a convite de outro amigo, Messier Paty, né, ele vai
à casa da senhora Plena Maison, numa determinada rua de Paris, e ele fica muito impressionado com tudo aquilo. E aí ele começava a pensar o que podia ser que estaria por trás. Então, de certa maneira, meus amigos, já não o espiritualismo moderno, mas a doutrina espírita tem, assim, as suas sementes como que vividas nestes ambientes, não é, da sociedade parisiense, de um modo geral, não é? De tal maneira que ele começa a estudar isto a fundo para entender os mecanismos. E aí, por causa do Messier Bodin, ele frequentava assiduamente as sessões semanais, que se realizavam agora na casa de Bodin. As filhas de Bodin, inclusive, depois seriam algumas das jovens médiums da codificação, como Ruth Celine Jaffé, como outras jovens, muito jovens, na adolescência ainda, né, que estariam trabalhando diretamente com Kardec. Então, eram Caroline e Julie, filhas do casal Bodin, e escreviam agora usando as cestas, numa espécie de uma escrita fenomênica, escrita direta. E aí essas reuniões começaram a progredir, passaram a ser reservadas, porque ele entendeu que vinha ali alguma coisa que não era no primeiro momento para ser como uma reunião social, e sim uma reunião de um laboratório experimental, não é? Em que o mundo espiritual se apresentava à humanidade. De tal maneira, pesquisa racional e metódica desse novo domínio, que é o domínio das questões espirituais. E aí Kardec diz: compreendi, antes de tudo, a gravidade da exploração que ia empreender. Percebi, ainda em 55, naqueles fenômenos, a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade. Vejam a sensibilidade, o alcance da mente de Allan Kardec. A partir daqueles fenômenos, ele perceber que estava diante de algo que favoreceria toda a humanidade a partir dali e a partir da ciência espírita, trazendo com ela os aspectos filosóficos e os aspectos de cunho moral a bem, vamos dizer, da alma humana, com vistas ao grande futuro. Era, em suma, toda uma revolução nas ideias e nas crenças. Fazia-se mister, portanto, andar com a maior circunspecção e não levianamente, ser positivista e não idealista, para não me deixar iludir. São palavras em 1855 de Allan Kardec. Então, no início da codificação, ela começa ali. Rivéio submetia aos espíritos séries de questões visando a elucidar problemas relativos à filosofia, à psicologia, à natureza do mundo invisível. Esse é o nascedouro do Consolador prometido, através desta mente maravilhosa e tão bonita e brilhante como a de Allan Kardec. Um grupo de intelectuais, isso é importante ressaltar, encarregou de analisar e joeirar cerca de 50 cadernos com comunicações espirituais diversas, que vieram de diversos países, de diversos grupos mediúnicos, por diversos médiuns. Homens e mulheres, jovens ou nem tanto, e ele foi recebendo isso tudo para analisar. Então, já no ano seguinte, reuniões com a família Rustam. Nesse tempo, ele passa a frequentar essas reuniões espíritas na Rue Tiqueton, 14. A médium, mais uma das médiums da
codificação. Ruth Céline Jaffé, sonâmbula. E as anotações de Riveio, provenientes em grande parte das comunicações obtidas pelas senhoritas Baudin, tomam as proporções de um livro. Vejam só. Foi por intermédio da senhora Jaffé que os espíritos auxiliaram Riveio a fazer uma revisão completa do texto já elaborado. Era o Livro dos Espíritos. É curioso, não é, meus amigos, que nós vamos numa livraria de um centro espírita qualquer, ou vamos na internet e adquirimos a obra, ou tomamos a obra emprestada de alguém. E às vezes, não é? Nós esquecemos dos meandros da formação do livro, do trabalho, do sacrifício, da dedicação de tantas pessoas. Muitas delas são anônimas até hoje. Outras nós estamos lembrando com os amigos alguns aspectos para que nós não percamos de vista, até por uma questão de respeito a eles todos, de consideração de nossa parte, por tudo aquilo que eles fizeram. Porque se nós prestarmos atenção, é válido raciocinarmos que eles também reencarnaram para estarem vivendo na sociedade francesa, tanto quanto Pestalozzi em Genebra, no Instituto de Yverdon-les-Bains, para que tudo isso fosse concatenado, para que tudo isso fosse uma grande conciliação de almas encarnadas e de espíritos que levariam o empreendimento adiante. Era o nascimento do Livro dos Espíritos. Ainda em 1856, 30 de abril, por Jaffé, Riveio tem uma primeira notícia da sua missão. Monsieur Riveio. Outras se seguiram, de cunho ainda mais positivo. Ele foi entendendo. No início era por mera curiosidade. Depois ele foi ganhando substância para entender o que ele estava fazendo. E aí surge, em 1857, a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Em 1858, Instrução Prática das Manifestações Espíritas, mediunismo, mediunidade, um opúsculo pouco conhecido, em 1858, no mesmo ano que Allan Kardec vai fundar a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. A Revue Spirit começa também em 1858. As primeiras edições da Revista Espírita foram escritas diretamente por Kardec, não é? Allan Kardec vai desencarnar em 1869. Portanto, 11 anos de trabalho, nós temos isso tudo na Revista Espírita. Como eu tinha dito, aqui a imagem do prédio da sociedade aquela. Claro que depois ela mudou de lugar, mas o primeiro foi propriamente na Rue des Martyrs, a Rua dos Mártires. E aí vem Hermance de Faux, todas as terças-feiras à noite. Também mais uma médium extraordinária que contribuiu de uma maneira linda para o trabalho de Allan Kardec dos espíritos. Depois a sociedade vai se mudar para o Palais Royal, na Galeria de Valois, número 35, e depois ela muda em 1859 para uma galeria também em França, de tal maneira que as mudanças foram necessárias, né? Outro endereço, na chamada Passage Sainte-Anne. Santa Ana existe até hoje, claro que não a sociedade, mas o endereço, Passage Santa Ana, número 59, vários espíritas, inclusive meu pai, Francisco Thyssen, estiveram visitando, né, numa viagem de trabalho, de pesquisa, volta e meia, espíritas do Brasil vão conhecer
esses pontos históricos relacionados ao trabalho de Allan Kardec. O livro O que é o Espiritismo veio a ser publicado em 1859, um livro pouco lido, um livro que nós devemos divulgar, devemos valorizar, porque ele traz uma base muito valiosa antes mesmo que a pessoa faça a leitura de O Livro dos Espíritos, ou depois. 1861, O Livro dos Médiuns, 1862, poucos lembram, o livro Iniciação Espírita, aqui a capa da editora Edicel, aqui a primeira viagem espírita, Voyage Spirit, em 1862, 1864, um livro fundamental, porque Allan Kardec, Jesus, os espíritos da codificação precisavam deixar muito claro que Jesus é o guia e o modelo, que o Evangelho do Divino Mestre é essencial para nós entendermos tudo isto, sabermos das nossas necessidades evolutivas e termos, como está na obra, todo o Sermão da Montanha, que é a síntese cósmica do Evangelho, à nossa disposição, capítulo por capítulo. Então, é leitura obrigatória. E muitos vão fazendo esta leitura, abrindo ao acaso, no culto do Evangelho no lar. E eu me lembro, uma curiosidade, talvez ele esteja por perto, não é? Quando meu pai era muito jovem, estava na casa de minha mãe, da mãe dele, minha avó, Filomena Tizen, e ele não tinha, ele colocou as mãozinhas nos bolsos, procurando algum dinheiro para ir ao cinema, num domingo. E aí ele viu que não tinha, vamos dizer, dinheiro em espécie para comprar a entrada. E aí, então, ele vai olhar os livros na estante da mãe dele, Dona Filomena. E aí ele olha e vê o Evangelho segundo o Espiritismo. O que é isto? E aí ele começa a folhear, depois vai fazer a leitura do livro todo, e aí o que acontece? Ele fica muito admirado, porque ele comentou depois que era como se ele já conhecesse aquilo. Vejam só, era como se pouca coisa ali era novidade para ele, para Francisco Tizen. Então, meus amigos, depois ele veio a saber que na vida anterior ele havia sido o livreiro de Kardec, Pierre Paul Didier. Se vocês já não ouviram falar nesse nome, vocês acabarão ouvindo. Então, Didier e Francisco Tizen são como que o mesmo espírito. E é claro, na medida que ele leu o livro, a vida dele mudou completamente. E ele foi atrás de tudo aquilo que se conhecia como doutrina espírita. 1865, O Céu e o Inferno. A Gênese, em 1868. Ele desencarna em 69, 31 de março. E então, Obras Póstumas é publicada no ano seguinte. Não é? Ali o Dolmen, no cemitério de Père Lachaise, não é? Onde Kardec, o corpo está até hoje por lá, que é, na verdade, o dolmen mais visitado e mais florido da França, até hoje, 31 de março de 1869. E eu queria encerrar, porque não temos mais quase nenhum tempinho, lembrando de algo: pelos frutos se conhece a árvore. Então eu queria mostrar algo que poderíamos até de outro momento aprofundar mais, não é? Mas Kardec plantou diversas linhas de pesquisa envolvendo todos os livros da codificação,
né? O Evangelho é uma releitura das Escrituras Sagradas. O céu e o inferno, antes de André Luiz, é uma revelação do mundo espiritual e das condições de vida de seus habitantes. E assim por diante. A Gênese, estudo científico das origens da Terra, do homem e do universo. E reparem, todas essas frutificaram. Leon Denis, Pietro Baldi, Jean-Baptiste Rustem, Bittencourt Sampaio, Saião, Bezerra, Chico, Emmanuel, Pastorino, Mileco, Joana de Ângeles, Gabriel Delany, agora na parte científica, Ernesto Bozano, William Crookes, Charles Richer, Heine, Raymond Moody Jr., dos aspectos chamados de experiências de quase morte, Elizabeth Kubler-Ross, George Meek, Ian Stevenson, Hernani Guimarães Andrade, Valdo Vieira, Flammarion, Einstein, Goswami, David Bohm, Teilhard de Chardin, Carl Gustav Jung, Friedrich Capra. Tudo isso foi vindo em decorrência daquela que é como que o tronco da árvore. E agora nós temos ramos, e aí eu mostro para vocês Kardec no tronco, para nós encerrarmos. E a ideia, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho, esta é uma visão para nós. Quem sabe para refletirmos e quem sabe se aprovada, aproveitada, nós não esquecermos mais. O céu e o inferno, a Gênese, os 4 evangelhos de Rustem, que, a meu ver, é uma obra monumental, que recomendo a leitura a todos os espíritas do Brasil e do mundo. Leon Denis, Flammarion, Bezerra, e aí Emmanuel com Chico trazendo o evangelho, Divaldo, outros que foram diretores ou presidentes da FEB, André Luiz. E reparem, olhem que beleza esta árvore. Então, é uma visão no sentido de nós guardarmos no coração, não é, o quanto o trabalho de Kardec foi memorável, o quanto nós devemos a ele, lembrando do nosso título hoje, Allan Kardec, o homem e a missão. E por causa desta missão memorável, a árvore deu todos esses frutos. E se nós quisermos, podemos, durante esta vida, e mais as que se seguirão, nos determos em todos esses estudos, a partir da base kardeciana, a partir do trabalho dele como codificador. Então, meus amigos, esta é uma imagem para nós nos despedirmos e nós gostaríamos de agradecer aos amigos que estão, de alguma forma, presentes na reunião de hoje, né, de São Gotardo para o Brasil todo, para o mundo, e que continuemos buscando estudar Kardec. Não só sobre, claro, a sua biografia, e eu recomendo, não é, a biografia de Zeus Van Tuyl e Francisco Thyssen, mas todas elas são muito proveitosas, que nós, estudando a biografia do insigne codificador, nós aprendamos, até pelas suas vivências, o quanto ele nos deixou, com Amélie Boudet, exemplos extraordinários de um homem de bem, de um espírito elevado, missionário da verdade, e que veio para nos trazer tudo aquilo de mais proveitoso. Muito bem, meus amigos, muito obrigado para todos vocês, um grande abraço, uma linda noite, e o encontro possa seguir adiante amanhã, e vocês todos terem um proveito extraordinário, por causa, inclusive, de todo o esforço dos amigos que estão empreendendo para nós este novo encontro a partir de São Gotardo. Muito obrigado, Judite.
Nós que agradecemos, Sérgio. Te desejamos uma boa noite e espero estarmos juntos em coração e em presença, quem sabe, né, no próximo MECESG, que vai ser uma alegria. Muito bem, vamos fazer para que isso aconteça e nós vençamos, né, essas dificuldades e nos abracemos o quanto antes. Muito obrigado, viu, querida? E um abraço a todos os dirigentes dessa instituição tão linda que eu conheci de perto há 2 ou 3 anos atrás. Muito obrigado a todos. Sinta-se abraçado por todos nós do Centro Espírita Emmanuel e de São Gotardo.